Boa noite. Iniciamos sem muita firula. Sejam bem-vindos a esta quarta aula do curso de extensão em Direito Financeiro, que terá como tema hoje Direito Constitucional e Finanças Públicas. Será proferida esta aula pelo professor Dr. Heleno Taveira Torres. Eu quero convidar o excelentíssimo secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, e o professor Heleno Taveira Torres, juntamente com o Dr. Rafael Neuber Demarque Costa, procurador-geral do Ministério Público de Contas. Passo a palavra ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi para dar as boas-vindas ao professor. Seria dispensável justificar o atraso, mas sabem os senhores o que significa o trânsito de São Paulo, e o professor ficou retido, como tem se passado conosco aqui cotidianamente. Então o senhor fica dispensado de qualquer explicação, professor, porque isso é um karma que nós carregamos conosco aqui. Quero dizer da satisfação e da alegria de tê-lo aqui. Professor Heleno Torres, é professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP. É uma matéria que todos nós entendemos demais, né? Direito tributário, muito simples e, claro que não vai acrescentar nada para nós. As qualificantes do professor são imensas, inúmeras. O cerimonialista fará a leitura do currículo do professor e sairemos daqui certamente honrados com a presença de Vossa Excelência, da alegria de receber o Tribunal. O presidente Dimas Eduardo Ramalho me incumbiu de abraçá-lo e de desde logo agradecer, assim como fazemos com o Dr. Rafael Demarque, a doutora Hélida, o Dr. Licurgo, que se encontra-se aqui nesta noite, e Vossa Excelência esteja absolutamente em casa. Obrigado. A casa é sua e nós estamos aqui muito na expectativa, evidentemente, de termos de êxito total a sua participação. Ao cerimonialista, por favor. Obrigado, doutor Sérgio. O professor Heleno Torres é professor titular do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Comissão de Graduação, coordenador do curso entre agosto de 2009 e maio de 2014. Livre docente de Direito Tributário em 2002. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, mestre em Direito com distinção pela Universidade Federal de Pernambuco e curso de aperfeiçoamento em Direito Tributário Internacional pela Università di Roma La Sapienza. Nós lembramos que as perguntas deverão ser encaminhadas, eventuais perguntas, através do e-mail do professor, se todos puderem anotar, htt@usp.br. Repetindo, htt@usp.br. Com a palavra, o professor Dr. Heleno Torres. Muito obrigado. Quero destacar desde logo o agradecimento, doutor Sérgio. Pedi desculpas novamente por esse inconveniente. Saudar também nosso eminente presidente, doutor Dimas, também agradecer. E agradecer a todos, como os políticos falam, né? A todos e todas os presentes aqui. E, sem mais delongas, eu acho que nós estamos em um momento onde o direito financeiro assume uma preeminência fundamental nas relações do Estado. Está aqui entre nós também a doutora Hélida, que é uma caríssima membro do Ministério Público de Contas, mas também tem uma obra muito expressiva sobre direitos sociais, a relação dos direitos fundamentais com as questões financeiras, e sabe bem do que estou falando. Nunca, talvez, a sociedade sentiu tanto a necessidade de uma sistematização do direito financeiro. Para todos aqueles que se dedicam aos controles de contas, quer no controle externo, na atividade cotidiana do controle externo, quer na apreciação das contas, quer nas tarefas, né, de gestão, a
A sensação é que houve um certo momento em que o direito financeiro ele entrou numa certa calmaria. Nada se alterava, parecia não ser importante para a sociedade aquele conjunto enorme de regras, princípios que estavam ali dispersos no ordenamento jurídico. A sensação dos últimos anos, especialmente dos últimos 3 anos, é uma aflição de todos por saber exatamente como o direito financeiro pode cooperar para salvar a todos. Salvar o Estado, salvar a sociedade civil, salvar as empresas, ao tempo que nós buscamos, com uma certa apreensão, equilibrar as contas do Estado em um momento de difícil acomodação, mas também fazer isso sem prejudicar direitos adquiridos, sem afetar a gestão de programas sociais que são importantes e sem criar máculas à responsabilidade fiscal. Não é fácil, é uma tarefa dificílima. E por onde começar essa tarefa? Começar pela Constituição. Não existe uma única regra na Constituição que não tenha repercussão financeira. Todas as normas constitucionais trazem repercussões financeiras, uma a uma, do artigo 1º ao último dispositivo das disposições constitucionais transitórias. Se diz que vai criar o Colégio está mantido ou vai criar o Colégio Dom Pedro II, é uma despesa pública. As competências, a tripartição de poder repercute despesa pública. Todos os direitos e garantias individuais, as liberdades fundamentais, são despesas públicas. Criar uma política regional, despesas públicas. Então, há um conjunto de competências na ordem constitucional, direitos, liberdades estabelecidos na ordem constitucional, deveres imputados ao Estado, dever de proteção da família, de proteção do mercado, de proteção da previdência social. E esses deveres são todos atribuições de despesas públicas a esse Estado, que tem a obrigação de criar uma regulação dessas searas e, ao mesmo tempo, prover autoridades e órgãos suficientes para realizar essas tarefas. Então, a estrutura constitucional, por si só, ela já é um arcabouço normativo orientado pelas despesas e pelas receitas naquilo que concerne às normas de tributação ou aquelas normas de financiamento da Previdência e outras disposições que falam do financiamento público do Estado. Portanto, nós podemos falar perfeitamente numa Constituição financeira. A Constituição financeira é essa Constituição vista pelo prisma, não é, das finanças públicas. Alguns autores, como Ricardo Lobo Torres e outros, procuram enfatizar como normas de direito financeiro, claro, as normas gerais de direito financeiro que estão estabelecidas ou previstas no artigo 163, as disposições do artigo 165 sobre as leis orçamentárias, as proibições, as vedações do artigo 167, as disposições no 169, ou mesmo aquelas que dizem sobre o controle de contas e fiscalização do artigo 70 e seguintes, e que estas seriam, então, as normas de direito financeiro, com talvez boa vontade, estendendo-se aí às normas de direito tributário, do artigo 145 a 156, e aquelas da distribuição constitucional, da repartição constitucional do produto da arrecadação, dos artigos 157 a 161 da Constituição Federal. Então, seriam estas as normas de direito financeiro? Não, isso são textos que regem instituições e disposições de direito financeiro, porque o direito financeiro, este que bem conhecemos, como área do direito responsável pela atividade financeira do Estado, precisa, obviamente, ter um conjunto de normas orientadas a essa finalidade. Entretanto, o conjunto de despesas a serem realizadas e controladas são aquelas inerentes à própria existência do Estado, à ação do Estado
e a concretização do que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, que envolve também as limitações, envolve também as liberdades e direitos fundamentais, sejam estes no âmbito do artigo 5º, do artigo 6º e tantos outros dispostos ao longo da Constituição. É nisso que consiste, então, o conceito de Constituição financeira, o conjunto de regras, princípios que organizam esse universo normativo, que dá a dimensão clara de um direito financeiro que não se esgota apenas em como regular tudo isso, que são aquelas disposições, como eu disse, dos artigos 163 e seguintes, ou outros que estão no texto constitucional para tratar das instituições de direito financeiro. Não. Temos também aquelas outras grandes questões da própria organização da estrutura do Estado e também da forma como esse Estado se relaciona com a sociedade, não é? Com relação à proteção dos direitos e garantias individuais. E é exatamente nesse universo que nós pretendemos situar, não é, a enorme tarefa do direito financeiro como um direito que corresponde, direto ou indiretamente, a essa atividade financeira do Estado. Essa atividade financeira do Estado, toda ela plasmada na Constituição, segundo os valores do Estado democrático de direito. Ora, um sistema constitucional de finanças públicas não pode ter multiplicidades, não pode ter diferenciação, é uno. O sistema constitucional de finanças públicas é um sistema constitucional na sua integridade. O Estado não, ou melhor, a Constituição não é realizada por partes. O Estado tem o dever de realizar permanentemente, continuamente, a Constituição na sua totalidade. Esse talvez seja o nosso principal argumento quando falamos de Constituição financeira, que é exatamente compreender, perceber o Estado democrático de direito como unidade. Eu faço aqui uma digressão muito rápida, mas é importante destacar que nós não podemos trabalhar com o direito financeiro de um Estado democrático de direito com normas ou com um pensamento típico de Estado de direito ou de Estado constitucional de direito. Os termos utilizados, obviamente, têm o seu peso. Antes do constitucionalismo, conhecemos o Estado de direito como o Estado de legalidade. Esse foi o Estado da era moderna, vamos dizer assim, do Estado francês, liberal, clássico, que predominou ao longo do século XIX, início do século XX. A partir do momento em que esse Estado de direito dá origem a um chamado Estado Constitucional de Direito, especialmente pela obra de Hans Kelsen, da Teoria Geral do Estado, a ação desse Estado, a legalidade desse Estado, passa a ser passível de controlabilidade pela conformidade dos seus conteúdos com uma Constituição. Mas, naquele momento, a Constituição era um texto ainda muito hermético, muito marcado, e que dizia respeito apenas a algumas matérias. Só era norma constitucional o que dissesse respeito à separação de poderes, à distribuição de competências, à identificação dos órgãos do Estado. Não era uma compreensão de Constituição como nós a vemos nos dias atuais. Era uma Constituição restrita. E a própria doutrina separava o que era norma, mesmo no texto constitucional, o que era norma de natureza constitucional, das chamadas leis constitucionais. Esse modelo de Estado constitucional, claro que está na base do Estado de direito e do Estado democrático de direito até hoje. Mas é natural que agora, qual é a grande mudança de referência? O Estado de direito não é mais só o Estado de legalidade, é o Estado de constitucionalidade, onde a separação de poderes, onde as limitações do Estado estão submetidas a uma Constituição.
Viu-se, porém, que esse Estado e essa legalidade tinham um grande poder de opressão. E era preciso, então, assegurar direitos, criar condições. E vem, a partir da Constituição de Weimar, Constituição do México e de outras, o surgimento do chamado Estado Social de Direito. Mas as normas que estão incorporadas a esse constitucionalismo eram regras que poderiam ser programáticas, que poderiam ser estabelecidas como programas, e não necessariamente o legislador estaria obrigado a legislar e estabelecer critérios de afirmação daqueles direitos ali previstos. Então, o Estado Social de Direito era uma promessa que não necessariamente precisava ser cumprida. Era importante que as constituições trouxessem um rol de direitos, um rol de esperança, mas não necessariamente a realização desses direitos. E aí nós vimos diversas teorias aflorarem com normas de eficácia contida, normas constitucionais que, portanto, existiriam, seriam legítimas, seriam normas constitucionais, mas teriam sua eficácia postergada para um outro momento. O legislador não estaria, portanto, obrigado a legislar. Surge, então, a partir do final da década de 60, o conceito de Estado Democrático de Direito. É outro Estado. O conceito de Estado Democrático de Direito rompe com tudo isso. É como se tudo isso não existisse. É como se tudo isso fosse, apesar de ser a origem, mas isso fosse a antítese do conceito de Estado democrático. No Estado democrático, as normas constitucionais todas têm o mesmo valor. No Estado democrático de direito, as normas constitucionais devem ser efetivadas todas na sua máxima possibilidade. No Estado constitucional de direito, a omissão do legislador é punida. Pode a Suprema Corte declarar a inconstitucionalidade, inclusive pela omissão. Pode prover direitos, não obstante a sua ausência em termos legislativos. Há instrumentos, há garantias para isso. Aliás, algumas tardiamente regulamentadas pelo próprio legislador, como vimos recentemente no Brasil, com alguns recursos. Mas surge, então, um estado de afirmação. E o Estado Democrático de Direito não afirma só direitos, afirma também as ações do Estado, afirma também as garantias que o Estado vai assumindo com a sociedade. Muitas das normas de direito financeiro, portanto, não são normas constitucionais de finanças públicas simplesmente disponíveis para o legislador. Elas são normas de garantia. E no Estado Democrático de Direito, as normas de garantia têm um valor muito maior do que havia no passado, nesses modelos de Estado de Direito, Estado Constitucional de Direito ou de Estado Social de Direito. Agora, as garantias, elas protegem direitos e elas são exigidas na sua afirmação, na afirmação não só desses direitos, mas na afirmação das próprias garantias, como uma imposição ao Estado. Normas que estabelecem, por exemplo, limites de gastos na educação ou na saúde, elas não são meras normas constitucionais. Não são normas que o legislador tem a disponibilidade de alterá-las como queira. Não. Elas são garantias. Elas existem para afirmar, como instrumento de afirmação dos direitos fundamentais, então elas são próprio instrumento de direitos fundamentais. E aí vem a cláusula de eternização, que é o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e quando diz que sequer emenda à Constituição pode ser proposta quando tendente a abolir direitos ou liberdades fundamentais, isso vale também para as garantias desses direitos ou liberdades fundamentais. Porque se eu quiser abolir o direito à saúde, ao retirar a garantia do gasto público obrigatório com a saúde, de algum modo eu estou amesquinhando um direito fundamental. O modelo de Estado Social de Direito impõe um modo de interpretar a Constituição. O modelo de Estado Constitucional de Direito, outro.
modelo de Estado de Direito, outro. Mas o modelo do Estado Democrático de Direito chama a todos como intérpretes livres da Constituição. Daí ser tão difícil trabalhar no Estado Democrático de Direito. Porque todos são intérpretes. O jornalista é intérprete, o Dr. Sérgio é intérprete, o ministro Marco Aurélio Mello é intérprete, o guarda da prefeitura que está ali na esquina cuidando do patrimônio público é intérprete da Constituição. Não é? Esses intérpretes não tem mais um intérprete privilegiado. Não, todos somos intérpretes da Constituição. E nesse grande novo processo hermenêutico, há um autor, diversos autores alemães que têm essa linha também de entendimento, mas o que importa aqui deixar muito claro é que nessa hermenêutica constitucional de um Estado Democrático de Direito, o direito financeiro é o grande instrumento de afirmação do Estado. Daí, em momentos de crise como o que nós estamos passando, o olhar sobre o direito financeiro assume um outro patamar, que é aquele de pensar, ora, mas o direito financeiro são aquelas regrinhas lá das resoluções do Tribunal de Contas, né? Não. Essas são direito financeiro, claramente, mas, na verdade, elas simplesmente estão aqui cumprindo o que manda a Constituição. E os servidores de todos os órgãos do Estado estão, ao disporem sobre as verbas públicas, a executar a Constituição. Por isso que a corrupção assume, no Estado Democrático do Direito, um alarme muito maior do que assumia, talvez, no passado. Porque também no Estado Democrático de Direito, todos são chamados a serem responsáveis com esse Estado de Direito. Veja o que diz o artigo 74 da nossa Constituição, quando determina, salvo engano, no parágrafo 2º, que qualquer cidadão do povo é parte legítima para apresentar, não é, alguma reclamação perante o Tribunal de Contas. Esta liberdade de controlabilidade do Estado, de fiscalização, não preexistia. E para dizer que esse homem tem essa ampla liberdade, é óbvio que a Constituição pressupõe este como um intérprete qualificado do texto constitucional. Claro que ele não é o intérprete que faz coisa julgada, não é o intérprete que aplica a Constituição, ele é o intérprete porque ele participa do processo, não é, de construção hermenêutica desse novo modelo de constitucionalismo. Mas há vários constitucionalismos. Falamos hoje em neoconstitucionalismo, falamos com muita frequência dessas correntes de moral no direito, e eu insisto claramente que nós não precisamos delas. Nós não precisamos de um positivismo jurídico amoldado pela moral pública, porque é preciso saber de quem é essa moral pública. Quem é o detentor absoluto da moral pública? Eu prefiro, diversamente do Dworkin ou de Robert Alexy, que tem essas preocupações mais aléticas, não é? Mais abertas para o campo da moral, dizer que o constitucionalismo pode ser enfrentado como um direito positivo clássico, como um direito positivo cujos princípios carregam valores e esses valores devem ser executados ou cumpridos na maior medida possível. Então, esse direito financeiro que eu estou a tentar descrever aos senhores é um novo modelo de direito financeiro. É um modelo de direito financeiro que olha para a Constituição financeira como base fundamental de toda a sua construção. Essa base fundamental é uma base de direito financeiro de um Estado democrático de direito. E, portanto, as mudanças na sua compreensão são as mais amplas possível. Esse Estado, esse direito financeiro, legitima-se preponderantemente
pelo que nós chamamos escolhas públicas. Há uma corrente americana chamada Public Choice, que é um viés economicista, enfim, não tem nada a ver com isso. A ideia de escolha pública é que, ao nosso ver, a Constituição antecipa quais são as escolhas, as principais ações que a sociedade tem a concretizar na sociedade, né? que as pessoas têm a concretizar na sociedade. Então, as escolhas públicas não é dada a todos, ou ao eleito, o prefeito é recém-eleito, ou o governador, ou o presidente da República, fazer as escolhas que queira. Não, a Constituição previamente antecipa quais são essas ações do Estado. Essas ações, essas escolhas, saibam os senhores que isso é uma coisa muito nova, muito recente, da história do constitucionalismo universal, porque é uma Constituição, é um modelo constitucional que só nos chega realmente com a Constituição de 88 e com constituições mais modernas. Ela não está disposta em outras culturas. Não está no direito francês, não está no direito italiano, não está no direito americano, com a Constituição de quase 200 anos, onde a Constituição sinaliza deveres para o Estado, ações do Estado, no próprio texto constitucional. Eu quero insistir com os senhores esse ponto. Até essas constituições pós-guerra, o modelo de Estado de Direito entendia, a doutrina entendia, que essas normas não tinham natureza constitucional. É importantíssima essa compreensão. Por quê? Porque quando você atribui a elas força constitucional, você reconhece vinculação para o legislador e para os demais poderes, executivo e judiciário. E aí, passa o judiciário a decidir sobre questões financeiras, muitas vezes substituindo o próprio executor da administração pública na ação do Estado. Exemplo, atribuição de remédio e medicamentos. Passa a ser o juiz, o médico, subscritor lá da Receita. Não, senhor, não estou querendo lhe dar esse remédio, não. O senhor vai tomar esse remédio, sim. Olha, está aqui. Uma sentença para o senhor ir lá pegar esse remédio na boca do... Então, esse Estado que pode tudo, esse novo modelo de Estado, não existia. Isso nunca existiu. E pode por quê? Porque a ação do Estado, a ação constitucional do Estado não encontra mais diferenças de normas constitucionais. Então, o constitucionalismo avançou por todos os segmentos, por todas as áreas e campos materiais, né, que disciplinou. Assome-se a isso o fato de nós termos uma Constituição pós-regime militar, o que nos impôs aí ter que atender, como dizia o ministro Jobim, da toga, né, à tanga, né? Porque a Constituição vai do indígena, passa pela cultura, pelo esporte, né, e vai dizendo que o Estado está em tudo, né? Em tudo tem um Estado ali participando, né? Então é nesse universo que as escolhas públicas, em grande medida, foram constitucionalizadas. Quando o sujeito assume um compromisso como este, no Estado Democrático de Direito, não é? Revela, então, a necessidade de observar alguns grandes pressupostos. Quais são os 4 grandes pressupostos metodológicos que são importantes para todo estudioso do direito financeiro e desse novo modelo de teoria da Constituição financeira? Primeiro, é esse que nós estamos afirmando aqui, que eu não vou repetir, né, porque já deixei claro aqui essas bases. O primeiro é o da prevalência do princípio do Estado democrático de direito, naquela acepção de diferenciação que mencionamos há pouco, não é? No qual os mecanismos de inclusão, de participação, as garantias formais e materiais, a efetividade de direito, a eficiência administrativa, tudo isso é chamado como parte desse novo modelo de Estado. Um outro momento, um outro pressuposto é compreender os fins constitucionais
como definidores dos objetivos dessa Constituição financeira. O controle de contas é um controle que nós temos que ter realmente muitas cautelas com ele, no bom sentido. Ou seja, o gestor de contas públicas, o gestor no exercício das contas públicas, ele tem o lado formal a atender na contabilidade pública, etc. E tem o lado do controle sobre esses atos de gestão. Não é? Acima, num patamar, de algum modo, acima desse gestor, ou com o gestor, está aquele ônus que o governante recebe das urnas para executar os atos de escolhas políticas. A democracia é o coração do direito financeiro. Por quê? Porque esse direito financeiro só existe, só tem sentido se nós falarmos de república, num sentido mais puro possível. Né? Por que todo o controle? Para garantir que a coisa pública seja tratada da forma mais correta possível. O controle de contas tem que ser feito num limite muito sensível que não interfira na vontade da democracia. Existem as escolhas públicas dominadas pela Constituição, as quais estão atribuídas como deveres a todos aqueles que assumem os cargos públicos da democracia, com o espaço de liberdade de eles amoldarem essa interpretação segundo o quê? Segundo os programas eleitos pelo povo. O programa, quando ele é eleito, o programa escolhido nas urnas, ele deve ser efetivado. É vontade da democracia. Essa questão é, eu diria, a essência do Estado de Direito. Interpretar e bem compreender não a separação como mundos estanques, a complementação entre mundo político e democracia, mundo administrativo e seus controles. A gestão administrativa e os controles devem ser feitos, mas não podem chegar ao limite de impedir ou inibir as escolhas públicas da democracia. Por quê? Porque esses limites ou essas sinalizações já foram feitas pela Constituição. Quando a Constituição disse que é dever do Estado estimular o esporte, a cultura, o lazer, mandou que o Estado vá lá e gaste dinheiro com cultura e lazer, e esporte, e faça isso. Não gaste desvairadamente, gaste dentro do razoável. Mas ele não pode deixar de fazer isso. E o homem público, que faz as escolhas públicas, faz porque teve um programa eleito nas urnas que disse, olha, eu quero mais Estado ou menos Estado? Eu quero mais Estado, então com quais condições? Nós vamos resolver problemas A, B, C e D. Ao final, a população escolhe esse candidato. Ele fará feitas as escolhas, ele tem um compromisso com o povo de realizar esses mandatos. Isso é escolha pública. Essas escolhas públicas dele têm que ser compatíveis com a Constituição. Não podem enfrentar a Constituição. Mas os atos de administração e de contabilidade, de controlabilidade, de tudo que ele faz aqui, também não podem chegar ao momento de interferir, impedir essa ação da democracia. Porque, do contrário, nós estaríamos criando um direito em conflito com a liberdade democrática da escolha de ação do próprio Estado. Né? É nesse aspecto que eu quero destacar o segundo pressuposto, que são os fins constitucionais como definidores dos objetivos da Constituição financeira. A Constituição estabelece fins.
a cada norma que a Constituição traz tem uma finalidade a ser cumprida. O desenvolvimento regional, o desenvolvimento de cooperativismo, não é? A realização dos esportes, enfim, tudo. Cada artigo traz lá, na questão militar, a organização das forças de segurança locais, etc. Isso tem, obviamente, repercussões financeiras. Quantos quartéis vamos ter? Qual é o contingente de polícia que nós precisamos ter? Precisamos ter mais polícia militar, armada, com melhor equipamento e etc., ou precisamos desmilitarizar a polícia? Esses são debates políticos. A Constituição permite? Não. A Constituição fala que cada Estado tem que ter a polícia militar. Então, se não mudar a Constituição, prevalece isso. O debate político pode até ficar falando, mas o que prevalece é o que manda a Constituição. Então, a escolha pública deve ser feita em conformidade com a Constituição. Esse grande enfrentamento reclama democracia, reclama esse nível de compreender qual é o fim constitucional a ser realizado. O que importa é a prevalência dos fins que a Constituição estabelece. E o terceiro pressuposto é a abertura da Constituição financeira para as outras constituições materiais. A Constituição financeira, ela não se basta em si mesma. Ela precisa de todas as outras constituições para agir, da Constituição Social, da Constituição Política, da Constituição Tributária, da Constituição Econômica. Ela precisa desses outros universos de complementariedade para que o sistema da Constituição financeira possa concretizar-se. E para que serve tudo isso? A um programa. Isso serve a um programa, um compromisso do Estado com as gerações presentes e futuras. Todo programa constitucional tem um marco finalista temporal, que é a sua validade para o futuro. A Constituição não tem prazo marcado para terminar. Ela é um contínuo. Ela é a própria representação da sociedade, projetando, portanto, uma isonomia intergeracional. Nós não podemos olhar a Constituição como algo que se restringe ou tenta restringir-se a um domínio marcado no tempo. Não. O domínio da Constituição é um domínio amplo. Por isso, há necessidade de estabelecer, então, alguns parâmetros para a ação do Estado, nesse campo que é o direito constitucional financeiro. Primeiro deles, sendo bem objetivo para marcar bem cada um desses, e muito brevemente. A primeira função da Constituição financeira é a preservação e continuidade do Estado fiscal. O que nós queremos é que a Constituição seja suficientemente capaz de assegurar a preservação do Estado e a sua continuidade. Então, cabe aos órgãos de controle, cabe ao legislador, cabe ao judiciário, cabe aos tribunais de contas, a manutenção de todo esse conjunto de princípios e regras, etc., para que nós tenhamos a consagração ou a manutenção da continuidade de um Estado fiscal. Então, ele precisa de meios e precisa também de órgãos e condições de realização desse Estado. O segundo é compreender esse dirigismo da Constituição, o dirigismo dessas escolhas públicas para uma ordem axiológica. A democracia, como eu disse há pouco, ela demarca a escolha que a sociedade faz para uma certa linha, não é, de entendimento, de compreensão daquilo que se quer realizar. Mas essas normas constitucionais que nós, obviamente, temos no Estado Democrático de Direito, nos cobra uma certa coerência. E a coerência
essencial nessa decisão política é uma coerência com o que nós chamamos de uma decisão de gasto público, com uma decisão de gasto público conforme a Constituição. Régis de Oliveira, por exemplo, destaca no seu livro, no curso de Direito Financeiro, algo que eu reputo de grande importância. Ele diz: a decisão de gastar é fundamentalmente uma decisão política. O administrador elabora um plano de ação, descreve-o no orçamento, aponta os meios disponíveis para o seu atendimento e efetua o gasto. A decisão política já vem incerta no documento solene de previsão de despesa. Essa compreensão eu queria destacar mesmo, porque estamos em um momento de gravíssima preocupação, que é essa de demonizar a política. Demonizar a política é demonizar a própria Constituição. Porque a Constituição não se efetiva sem a política. Não existe gasto público sem a política que oriente. Mas não a política dos políticos, dos partidos, das maracutaias, dos caixa 2. Não. Estou falando da política séria. Como é que a Constituição é concebida? Como um instrumento jurídico só? Não. Um instrumento político e jurídico. E a interpretação da Constituição pressupõe a alternância de poder, pressupõe as escolhas democráticas de pessoas que assumem a política, porque os cargos só podem ser preenchidos dentro do processo político. As decisões dos ministros de Estado, quais serão, quantos ministros, etc., pressupõem um presidente da República eleito. Quantos serão os governadores? Quantos serão os secretários de Estado, etc. Pressupõe que os governadores sejam eleitos. O mesmo se diga nos municípios, não é? Quem serão os ministros do Supremo indicados depende do presidente da República. Os cargos, portanto, da estrutura de poder depende da composição política. Então, a estrutura política define os parâmetros das escolhas que serão feitas em nome da sociedade. Essa preocupação em mim é muito cara, porque a política demonizada equivale a você também criar parâmetros preocupantes sobre a respeitabilidade da forma como o gasto público vai ser enfrentado. O gasto público é uma escolha que não pode ser feito por meia dúzia de pessoas que se rebelam e dizem eu quero isso e acabou-se. Não, porque é meia dúzia no universo de 200 milhões. De onde ele auriu autoridade suficiente para fazer com que a sua vontade prevaleça sobre os demais? Das urnas, por enquanto, é o que nós temos. Mas para dizer que ninguém escolhe e faz escolhas diretas das urnas, as pessoas têm processos políticos e daí... Realmente, quando se diz que a reforma política é a mãe de todas as reformas, estão certíssimos. Porque sem política, a própria Constituição não se concretiza. Esse é um ponto essencial. E a decisão de gastar é uma decisão política. Se o gasto é mal feito, é porque a decisão política foi mal tomada. É porque a escolha da democracia não foi boa. Enquanto nós não tivermos absoluta consciência e dominância sobre essa demarcação, não vamos avançar. Não vamos avançar. É nesse sentido que a Constituição financeira tem, nos limites do gasto público, um elemento fundamental. Há um autor que Adolf Wagner, no final do século XIX, escreveu uma obra importantíssima, Ciência das Finanças, uma obra, enfim, pouco lida, talvez, ou não lida na forma que deveria ter sido. E quando esse autor cria a famosa lei de Wagner, né, dizendo que as despesas públicas tendem a crescer de forma contínua e mais rapidamente que a renda nacional. Então, essa tese... Desde Wagner, a ideia
de encontrar o limite das despesas públicas virou o afã dos economistas, né? Eu, claro, nem quero ter aqui a pretensão de esgotar esse assunto, mas o problema do limite do gasto público não pode ser resolvido com a acusação de que a Constituição... Hoje, a doutora Hélida participa de desses grupos que eu consigo, hoje em dia, talvez ler 4 mensagens, né? Porque é tanta coisa correndo naquilo. Mas um grupo muito interessante, da qual participamos, e ela dizia que não gosta quando se diz que a Constituição não cabe no PIB, né? Ou algo assim. Está certíssima. Se cabe ou não cabe no PIB, isso não é um problema pré-constitucional. Não foi dito aos constituintes, façam aí uma Constituição que caiba no PIB brasileiro. Eu não me lembro dessa imputação de dever, né, aos constituintes. Mas quando se diz que a Constituição brasileira não cabe no PIB, tem uma orientação política aqui. De dizer que esse Estado é muito caro, que não é um Estado de bem-estar social, muito caro, e que a sociedade não pode mais pagar por ele. E que é preciso reduzir o Estado. Outra questão constitucional fortíssima. O que fazer, então, com o limite do gasto público? Ora, essa delimitação do gasto público está hoje em debate no Congresso Nacional, sobre a PEC 241, sobre criar ou não um teto para o gasto público. Os senhores, como eu, e acho que todos aqui temos os mesmos fundamentos em comum. Não é? Todos que estão aqui nessa hora têm a mesma preocupação. Dinheiro público merece máxima atenção, controlabilidade permanente e rigor. Então, esse rigor de controle de contas é a essência do modo de ver o mundo que a gente tem. Não quer isso dizer que nós devamos entender que a limitação do gasto público, não é, seja um fim em si mesmo. Quem vai definir qual é o limite desse gasto público? Eu também não posso dizer que a Constituição, livremente interpretada, ela que faça o gasto público chegar às alturas e não importa. Não. É essa a arte da política. Equilibrar uma Constituição tão ampla, mas no limite do possível, no limite do suportável, no limite do equilíbrio entre cumprir as metas constitucionais, erradicar a pobreza. O artigo 3º, basta cumprir o artigo 3º. Olha, não precisa fazer mais nada na República Federativa do Brasil. Não é? Cumpra-se o artigo 3º, mais nada. E cumpre toda a Constituição. Não é? É dever do Estado, né? Erradicar a pobreza, erradicar as discriminações de qualquer tipo, promover o desenvolvimento regional e etc. Essa compreensão mínima do Estado, não é? Já vai... Quanto vamos gastar com isso? Podemos gastar o que gasta os Estados Unidos com 10 trilhões, ou podemos viver com 2 trilhões. Essa é a escolha das urnas. Só a democracia pode fazer isso por nós. Não pode ser meia dúzia de revoltados na rua, online, não sei, importa onde, que vai escolher por outros. Quem vai escolher deve ser efetivamente a maioria num processo democrático e válido. Essa é a escolha que prevalece. E deve prevalecer sempre, porque é a única escolha constitucional. Não tem uma segunda escolha constitucional. Então, a pensar nisso, o limite do gasto público, que não é um princípio constitucional, eu não posso dizer, existe um princípio constitucional do limite do gasto público, doutor Sérgio. Eu não posso dizer isso. Hein? E não vai ser por emenda. Porque amanhã nossa economia pode ser retomada e as coisas podem melhorar e etc. E nós temos que cumprir certos deveres constitucionais. Um outro aspecto que é claro que eu não quero entrar aqui nas discussões de limite de gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque isso foge ao nosso conceito de Constituição Financeira que eu estou querendo aqui destacar.
Os senhores pensam que esse debate está aqui no Brasil isoladamente? Não. Há dois autores dos maiores, da maior importância nos Estados Unidos, que são Cass Sunstein, né, e Stephen Holmes. Escreveu um livro importantíssimo, The Costs of Rights, né, onde exatamente eles estudam isso, quer dizer, o custo dos direitos. Né, o custo dos direitos. Os direitos não nascem em árvores, não dão nas árvores aí para o sujeito. Pega ali uma casa própria, saúde de boa qualidade. Não, os direitos precisam de gasto público. Para você efetivar esses direitos, você precisa realizar despesa pública. E isso especialmente no caso do Obamacare, um programa de saúde caríssimo implantado nos Estados Unidos, mas caro porque antes não existia uma saúde pública com aquele nível, né, ali implantado nos Estados Unidos. Coloca outros desafios, mas é claro que a leitura do americano não pode ser a nossa leitura, por uma razão simples. Não tem uma norma na Constituição americana que diga sobre direitos de natureza social. Não existe um único direito social na Constituição americana. Um único direito ou liberdade no que concerne a questões sociais, quero destacar. Abrimos a nossa Constituição, é só o que lemos, né? Erradicar a pobreza, a dignidade da pessoa humana, direito à moradia, direito à saúde, educação, lazer. Todos têm algum de menor importância? Não, todos são importantes e devem ser efetivados na sua maior capacidade possível. Eu celebro a Constituição de 88, portanto. É uma Constituição corajosa, uma Constituição inovadora nesse ponto, mas ela nos traz um desafio, não é? Os tribunais americanos começaram a tratar com o limite da reserva do possível, das escolhas trágicas, que nós observamos com frequência, né, onde você tem que fazer certas escolhas no gasto público, porque não dá para gastar com todo mundo na mesma proporção. Se isso é verdade, é porque, de fato, o gasto público é escasso. O campo do gasto público é escasso. E é aqui que ganha força o quê? De novo, a política. A política, então, como instrumento constitucional das finanças públicas. Quem pode fazer a escolha pública em nome dessa sociedade? De novo, as urnas. Não é? É bom dar uma aula dessa depois de um belíssimo exercício eleitoral agora do final de semana, né? Independentemente de vencedores e vencidos, para entender que aquela é uma escolha. É esse o momento onde programas devem ser debatidos. E é aí onde entra a minha absoluta e profunda tristeza. Debatemos programas nessas eleições municipais. Nós não debatemos programa. Esse é o ponto crucial da escolha pública. Ora, se você está escolhendo autoridades que irão fazer escolhas conforme a Constituição, com gastos públicos limitados, que você não pode ter liberdade de gastar o que quiser, porque os gastos os recursos são escassos, e você tem uma reserva de possível, tem que fazer escolhas trágicas, escolhendo entre salvar, às vezes, uma vida, 500 vidas, a perder uma, porque realmente não dá para fazer aquele tratamento caríssimo que se pretende, mas com o coração de que quem, se pudesse, salvaria a todos. Mas as escolhas trágicas devem ser feitas. Né? Há um livro, esse é um título de um livro dos professores Calabrese e Bobbitt, né? The Tragic Choice. Belíssimo livro. Sugiro Escolha Trágica, né? Que leio, que vale muito a pena. Essas escolhas são feitas na vida. E quem faz? Aquele que recebeu das urnas o único poder que pode ter para distribuir entre outros parcelas desse poder de realizar essas escolhas públicas. Então, a Constituição, ela é, sim, a acomodação, o acoplamento entre Constituição jurídica e Constituição política.
Para concluir, eu diria aos senhores que, ao lado da Constituição financeira, está uma Constituição importantíssima, que é a Constituição econômica. Essa Constituição econômica, onde nós temos o intervencionismo do Estado, a capacidade de ação do Estado, a justiça distributiva, no que concerne a sua capilaridade, não é? O papel dos tributos, extrafiscalidade, todos esses processos que nós conhecemos e que, obviamente, a Constituição tenta interferir na organização da ordem econômica por meio de normas constitucionais específicas e também por leis próprias, com um objetivo, um propósito muito claro, não é? Uma finalidade primordialmente redistributiva de riqueza. Essa Constituição financeira, o que é que ela faz? Ela tem um papel importantíssimo nesse direcionamento. Por quê? Porque sem a Constituição financeira, a Constituição econômica não tem instrumento, ela não tem meios de se concretizar. Nem ela, nem a Constituição social. Não é? O modelo do trabalhismo não pode viver sem o modelo de previdência social. Então, essas duas constituições que são complementares, a Constituição Social e a Constituição Econômica, dependem da Constituição Financeira como instrumento para que elas sobrevivam. Hoje eu almoçava com uma professora de Direito de Previdência, doutora Zélia Perdonar, uma das grandes especialistas da área, né? E ela me dizia da preocupação, da angústia que está sofrendo com essa proposta de reforma previdenciária tão... Era uma reforma que vinha de forma lenta, etc. De repente, ela toma as proporções de agigantamento sem o debate amplo e demorado com a sociedade sobre, afinal de contas, qual é a proposta. Não tem crítica nenhuma ao governo, a quem, mas que nos diga com clareza, primeiro, antes de votar, qual é a proposta, o que é que vamos votar e qual será o impacto disso dessa composição de forças. Porque uma Constituição social e o trabalhismo precisa de uma previdência forte. O trabalhador precisa saber qual é o custo da sua previdência e também qual pode ser a capacidade de benefícios no seu futuro. Não é? Então, esse papel do nosso modelo constitucional, esse equilíbrio, melhor dizendo, que a Constituição financeira oferece, ele é um instrumento que é de extrema importância. Não é? E tudo isso coincide, sem dúvida nenhuma, no modelo federativo, que a Constituição também quer realizar na Constituição política. Um federalismo cooperativo equilibrado, que não se basta só com impostos arrecadados, mas que depende também da distribuição de receitas provenientes da União para os estados, dos estados para os municípios. Esse modelo de federalismo que nós temos é um modelo que vinha funcionando muito bem, mas que mostra, nessa crise recente, que, de fato, ele precisa de uma urgente reforma. O federalismo brasileiro está literalmente na UTI. A situação de dívida pública dos estados, as questões de repasses e financiamento no campo da saúde e educação, os problemas atinentes às questões de cooperação nas áreas de segurança e tantas outras, mostram que os estados brasileiros, e especialmente os municípios brasileiros, né, perderam o referencial, né, de um federalismo na forma que nós esperávamos que fosse ser, ou pelo menos do que nós temos na Constituição como um projeto de federalismo. Né? Os estados começaram a se tornar, eles próprios, autodestrutivos. Vide a guerra fiscal, não é? Com instrumentos perversos de atração de recursos, vide tentativas absurdas, não é, de cooptação de recursos ao descumprimento de leis de responsabilidade fiscal, muitas vezes com demonstrações financeiras internas de um jeito e para a União de outro. Quer dizer,
isso é fraude, antes de mais nada, né? Isso é crime. Mas isso existe, inusitadamente existe no nosso federalismo fiscal. Então, situações como essas mostram que esse federalismo ele precisa ser revisto urgentemente, né? Bom, meus senhores, eu acho que o grande recado que eu posso destacar aqui nessa aula e nesse encontro, mais do que tudo, é essa necessidade de nós avaliarmos o papel da Constituição no novo direito financeiro. Não pensar o direito financeiro como aquele mundo esparso de leis orientado apenas segundo os critérios da técnica ou da contabilidade pública, mas preocupados fundamentalmente na concretização do texto constitucional, né? E num Estado democrático de direito, segundo esses fins republicanos, das escolhas democráticas, e que nós temos efetivamente que cumprir dentro de um equilíbrio muito claro entre política, direito, né, e democracia. Obrigado a todos. Professor, pesquei algumas frases. O senhor tocou num assunto extremamente importante, falou em judicialização da saúde. Uhum. O senhor falou em que esse Estado não existia. O senhor falou que o constitucionalismo avançou em todos os setores. O senhor falou dos programas eleitos que devem ser cumpridos, e a gente pergunta que programas, né? Já dissemos e voltamos a dizer, acho que a vindoura revogação da Lei 4.320 tem uma previsão lá que o PPA agora se elaborará com base no programa de governo daquele eleito, no sentido de trazer um apressamento no PPA. Eu fiz uma frase só, que a Constituição Federal é boa, mas os seus manejadores é que não a entenderam. De sorte que nada mais adequado na riqueza da sua aula hoje aqui, porque na sua pessoa a Constituição hoje fez 28 anos e o senhor leva de nós o agradecimento e parabéns pela magnífica abordagem que fez. Foi a todos os setores da Constituição, notadamente naquilo que nos diz respeito aos tribunais de contas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Convidar o professor para que receba das mãos do Dr. Sérgio Rossi uma lembrança desse Tribunal de Contas por sua participação e por sua presença nesta noite. Lembrando mais uma vez o e-mail do professor, htt@usp.br.